pela Larissa, pelo Samuel, pelo Tauan, pelo Ivo e por mim, Caio. E eu queria começar. Isabela, você está vendo? Obrigada. E eu queria começar perguntando a vocês se vocês conhecem os Los Angeles Clippers. Não. Vocês conhecem? O Los Angeles Clippers, ou LA Clippers, são uma franquia da NBA, fundada em 1970, que inicialmente eles eram chamados de Buffalo Braves. Eles começaram passando por San Diego, mas logo eles se estabeleceram em Los Angeles, em 1984, e durante décadas eles foram assim muito caracterizados por desempenhos modestos e muito comparados com o rival da cidade, que é os Lakers, que são um grande time aí da NBA, uma franquia, né? E em meados de 2010 houveram contratações de estrelas como Chris Paul e Blake Griffin, e os Clippers começaram a apresentar uma identidade mais competitiva e que agradava mais os torcedores. E tu é fã, né? Não, é o Vitor. Aí é o Vitor. É o Vitor. Nossa, ele tá falando tanta empolgação que você quer. Gostei, vamos. E com essa identidade eles ganharam o apelido de Love City, graças às suas jogadas plásticas feitas durante as partidas. E o Ivo vai poder explicar melhor esse apelido. Isso, dando continuidade, né, bom dia? Dando continuidade a isso que o Caio falou, que esse período que teve a ascensão dessa franquia foi a partir de 2011, com a chegada de Chris Paul, formando um trio de um time explosivo, né? Com os outros dois jogadores, que eram o Blake Griffin e o DeAndre Jordan. Bom, a expressão surgiu durante os treinos, onde eles faziam jogadas aéreas, que era esse lobby, e enterradas que ficaram marcadas, né? E aí isso logo chamou a atenção tanto da mídia quanto dos próprios torcedores. Bom, esse período fez com que esse estilo de jogo deles ficou que eles fizessem o crescimento da sua própria identidade, pois os torcedores acharam aquilo muito incrível. Isso também fez com a chegada de novos patrocinadores. Isso foi tanto importante, tanto na área esportiva quanto na área econômica, que fez com que crescesse também. E aí, assim, a franquia foi consolidada dentro de Los Angeles, se tornando cada vez mais relevante e também sendo rival dos Lakers. Bem, agora é a minha parte, né? Eu faço da polêmica com esse proprietário. A gente vai começar uma decadência, né, do bloco, que foi começando com a polêmica com esse proprietário. Ele foi pego, né, a divulgação foi vazada, que ele estava falando frase de cunho racista. Isso, né, teve várias repercussões, e a principal foi a perda dos patrocinadores. Isso também repercutiu na equipe, que vários jogadores não gostaram do que ele falou, acabou boicotando, né, acabou afetando os jogos, e às vezes eles não gostavam, não sentiam tão atraídos no ambiente, e acabou por perder, teve a queda, né, que foi uma queda no rendimento nos playoffs. Os playoffs é as partidas que acontecem antes das finais da NBA. Então, uma queda no rendimento do Los Angeles Clippers, que era um time que sempre brigava, foi algo grande, porque cair nos playoffs é algo muito ruim para uma equipe como o Clippers. Aí, logo após isso, como teve essa instabilidade específica, a própria NBA, a organização, viu que como o proprietário não estava saindo, não estava resolvendo isso, a própria NBA resolveu intervir. Ou seja, a NBA foi lá e interviu para vender o próprio clube. E aí acabou a demissão do proprietário, que era o dono do estilo. Tem outras coisas que ele fazia também, que ele tinha vários imóveis, e acabou que foi reconhecido que nesses próprios imóveis ele também tinha várias falas racistas, né? Então aconteceu que a própria NBA interviu, porque algo que não estava controlado, e também por causa que a Clippers era um time tradicional, a NBA foi lá e colocou essa mão para justamente salvar a equipe, porque ela vendeu para que entrasse uma nova gestão que melhorasse.
e ela teve uma adaptação à nova gestão. Reconstrução da cultura organizacional, fortalecimento da governança, e aí isso marcou um ponto de transição do Clippers. Agora é o Vitor, ela quer.
na sua empresa esse atleta não fazer nenhuma propaganda, nenhum anúncio, é muito estranho. E um caso antigo também que aconteceu é o caso do... Aí quem foi que eu esqueci? Atleta, quem foi que... Foi o caso do Cavaleiro da Noite e o Elenquim. Teve um caso antigo, que foi o caso do Joe Smith e o Ultimate Lake Bulls. O Joe Smith, ele basicamente ultrapassou o teto salarial dele, sendo ainda mais baixo dos planos. Tem algo na NBA que existe, é o Bird Rights. É basicamente você poder ultrapassar, é uma das exceções do teto salarial, que é quando um jogador mantém-se na sua equipe por mais de 3 anos, com basicamente o mesmo contrato, sem nenhuma adição. O Joe Smith estava por baixo dos planos, então o quê? Ele combinou com Para ser registrado. para ser registrado durante 3 anos com um salário que na época, para um jogador do nível dele, é um salário irrisório, um pouco mais de 1,2 milhões. E ele tinha que permanecer 3 anos fazendo isso, para no fim ser recompensado com mais de 24 milhões em troca dos contratos dele. E aí, completando o que o Calma falou, a gente consegue observar que no caso do Joe Smith, o conflito foi que a franquia resolveu privilegiar o ganho esportivo ao invés de seguir as regras da liga, né? E aí, o que é que esse caso tem a ver com o conflito de agência? A gente fez uma análise desse conflito sobre essa lógica. E aí, a gente identificou que o conflito foi entre o agente e o principal, por conta de um desequilíbrio de interesse. O agente seria a franquia que estabeleceu reforçar o elenco, mesmo pulando as regras, e a liga, que era o principal, eles estabeleceram regras salariais que burlaram a fim de garantir o equilíbrio competitivo. E aí o conflito surgiu porque a franquia atuou em benefício próprio de se promover para vencer títulos, para ter mais investidores, para atrair mais espectadores, torcedores, e entrou em desacordo com o interesse coletivo. E aí a gente evidenciou o que cada um fez de errado, digamos assim. O proprietário, que foi o Ballmer, né, que assumiu os riscos ilegais, visando os ganhos a curto prazo. A Liga, que precisa fiscalizar melhor como está acontecendo os campeonatos. E a gestão, né? A gestão dos anos. Exatamente. Dos atletas, né? E os jogadores também, porque eles aceitaram, como os dois casos que a gente trouxe, se beneficiar financeiramente. E aí compararam com os acordos que até então eram ilegais. Como esse caso só tem 2 semanas, esse caso, esse último caso que a gente citou, então ainda está entrante para ver o que é que eles vão utilizar como solução. Mas a solução que a gente embasou foi de negociar as multas para reduzir o impacto financeiro da empresa. Alegar que a fraude sofrida por Ballmer, que é o antigo proprietário, gestor, que seria uma forma de reduzir as consequências, e em um caso mais extremo, rescindir o contrato do Kawhi, que seria sacrificar o interesse coletivo, mas a fim de meio que garantir a sobrevivência do time. E aí, os custos de agência que a gente evidenciou foram os custos de monitoramento nas auditorias e nas investigações internas e externas conduzidas por jogadores, os custos de estruturação seria a criação de conselhos, de comitês de ética para acompanhar melhor os casos, e o custo de oportunidade seria limitado uma decisão do gestor, porque o primeiro problema citado, no caso do racismo, que o senhor explicou, foi uma coisa pessoal, de interesse pessoal dele e da esposa. Que foi uma coisa pessoal, ele visou muito o interesse pessoal dele e acima o interesse da empresa. Esse foi o nosso. Foi bom porque foi bem diferente, né? As empresas que a gente Gostei, vou ficar aqui. Parar mais não.